deste auditório para acessar o lobby, e como ontem, nós não faremos uma pausa entre um painel e outro. E agora sim, já estamos prontos para receber aqui no palco os colegas portugueses Pedro Brinca, da Nova School of Business and Economics de Lisboa. Pedro? Ele se antecipou. O Miguel, Miguel Viegas, que já contribuiu com uma importante pergunta, já abrindo, né, a sua participação, que é da Universidade de Aveiro. E o brasileiro Rony Peterson, que é assessor do secretário da Receita Federal Brasileira. Bem-vindo, Rony. Nós contaremos com a mediação do senhor Antônio Carlos Santos, do SESCOM de São Paulo. O senhor Antônio Carlos Santos é presidente do SESCOM, a entidade mais representativa do setor de serviços do Estado de São Paulo, atuando na valorização de mais de 100 mil empresas de contabilidade, assessoramento, pesquisa e holdings. Antônio, deixo com você, então, a função de mediar este painel. Obrigada. Muito obrigado a todos. É um prazer para nós do SESCOM São Paulo participar de um evento tão grandioso como esse. Gostaria de agradecer a Febrafit, a Unafisco do Brasil, que me fizeram o convite para estar participando. Apenas para complementar o que disse a nossa amiga apresentadora, o SESCOM São Paulo é um sindicato que representa várias categorias profissionais, mas principalmente os profissionais de contabilidade. Então, são os profissionais de contabilidade que, no Brasil, operam grande parte das apurações de tributação individual, das tributações de pessoas físicas. No Brasil, é muito comum que as pessoas utilizem os serviços profissionais de contadores para poderem executar o compliance de suas declarações de imposto de renda. Então, a gente recebe com alegria o convite para estar participando de um evento muito importante como esse. Já no primeiro painel, foi muito interessante perceber as diferenças e as nuances da tributação portuguesa e da tributação brasileira. Espero que nesse próximo painel a gente também possa destrinchar um pouco mais as diferenças e os desafios que a gente tem em ambos os sistemas. Eu gostaria aqui de fazer a apresentação dos nossos painelistas. Nós temos conosco hoje Pedro Brinca. Ele é licenciado em Economia e Administração de Negócios, mestre e doutor em Economia pela Stockton University. É atualmente professor associado com agregação na Nova SBE. É editor associado das revistas científicas com revisão por pares, Notas Econômicas e Portuguese Economic Journal, e mantém uma participação ativa na sociedade civil, com participações em conselhos consultivos de entidades públicas como o IGCP, EPE, Associação Portuguesa de Distribuição, e da Iniciativa Liberal como independente. Tem também uma participação regular nos mídias, sendo colunista de vários periódicos e comentador residente da RTP. Obrigado, Pedro. Temos também Miguel Viegas. Miguel é médico veterinário e professor de economia na Universidade de Aveiro. Trabalhou no setor agropecuário entre 1993 e 2010. Trabalha na Universidade de Aveiro desde 2008, onde é professor auxiliar. Obteve seu doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade do Porto em 2010. Entre 2014 e 2019 foi deputado no Parlamento Europeu, é membro do GovCop, Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, e dedica sua investigação a temas diversos como fiscalidade, política orçamental e o desenvolvimento regional. E temos também aqui Rony Peterson, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Unicelb, e pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, UCB, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, assessor do secretário especial da Receita Federal do Brasil, membro da Comissão de Sistematização do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, PAT-RTC, membro da Comissão do Ministério da Fazenda, responsável
pela elaboração do projeto de lei 3.887/2020 do CBS Federal, ex-diretor da Divisão de Tributos sobre a Receita na Coordenação Geral de Tributação da Receita Especial da Receita Federal do Brasil. Bom, temos aqui excelentes painelistas com um currículo impecável. Vamos começar aqui com o Pedro Brinca. É isso? Isso, Pedro. Ora, muito bom dia. Queria começar por agradecer o convite para esta sessão. Eu fui aluno aqui na Universidade. Quando entrei para a faculdade, já o professor Xavier de Basto era professor na minha faculdade. Espero que não fique mal impressionado. Eu entrei em 98 e acabei em 2022. Foram 24 anos que eu demorei para acabar a licenciatura, mas mais vale tarde que nunca. E é com muito prazer que eu regresso à minha alma mater e estar aqui entre amigos e colegas e, obviamente, role models como o professor Xavier de Basto. Dito isto, eu confesso que houve aqui um problema de comunicação e eu vim com uma apresentação desenhada para uma audiência ligeiramente diferente, mais para comunicar do que propriamente para apresentar trabalho científico, apesar da área da fiscalidade e política orçamental é a minha área de especialização, não é? Espero, pelo menos, conseguir saltar esse ponto. Segundo, relativamente à estrutura da participação, eu não sei se nós vamos ter um debate a seguir e temos umas notas introdutórias ou se cada um fala e depois temos perguntas e fecha. O chefe do tempo é que manda. Eu acho que nós podemos fazer com todos os painelistas falando e aí, ao final, a gente abre para as perguntas. Ok, então é a minha única oportunidade para falar. Ok. Então, o meu nome é Pedro Brinca, não vale a pena estar aqui a falar muito sobre mim. A primeira questão que eu gostava de trazer à audiência é que, de facto, Portugal está numa situação complicada. Nós sabemos, enquanto economistas, tendencialmente países mais pobres, usando uma expressão muito cara dos economistas em latim, ceteris paribus, não é? Mantendo tudo o resto constante, os países mais pobres tendem a crescer mais do que os países mais ricos. Só que Portugal, no contexto da União Europeia, nos últimos 20 e poucos anos, fez precisamente o caminho inverso. Se em 2000 era 15º na União e tinha um rendimento per capita em paridade de poder de compra de 85%, envolvidos estes 24 anos, está abaixo daquilo que estava em 2000. Contra toda a evidência empírica, Portugal fez o caminho inverso, afastou-se da média da União Europeia. Quem me conhece um pouco, sabe um bocadinho esta minha fixação com a parte fiscal. Uma das coisas que me causa mais espanto quando nós tentamos olhar para os determinantes de crescimento é não haver um consenso ainda que competitividade fiscal é um fator de crescimento. Eu acho extraordinário, porque se vocês pensarem como é que nós desenhamos as sociedades, se nós não queremos que as pessoas usem sacos plásticos, o que é que nós fazemos? Temos uma taxa. Não queremos que elas andem depressa nas autoestradas, o que é que fazemos? Multamos. Ou seja, nós usamos os incentivos pecuniários para induzir comportamentos. Mas há uma boa parte do espectro político em Portugal para quem há uma exceção a esta máxima universal, que é a criação de riqueza. Nós podemos penalizar ao máximo a criação de riqueza, que isto não tem impacto na criação de riqueza. E a mim custa-me que em 2025 ainda estejamos aqui a discutir se existe ou não existe problemas para a criação de riqueza da sua tributação. Eu vou usar aqui uma palavra excessiva, mas que vou pôr em contexto a seguir. Se nós olharmos para aquilo que é a experiência de crescimento na União Europeia dos países entre 95 e 2022 e olharmos para a carga fiscal, que é uma medida problemática, mas para já eu vou usar e a seguir vou dizer porque é que é problemática, mesmo assim, o que vimos é uma relação inversa, precisamente entre os países que têm mais carga fiscal foram aqueles que cresceram menos. Como qualquer bom professor de economia vos dirá, correlação não é causalidade. E a primeira crítica que farão, e justa, é que, de facto, os países mais pobres, a tal máxima empírica que eu partilhei com vocês ao princípio, países mais pobres tendem a crescer mais rápido, obviamente, eles podem crescer mais rápido, não por ter menos impostos, mas apenas porque eram mais pobres quando entraram em 95. Estamos a pensar principalmente nos países de leste. Eram países mais pobres que Portugal e, naturalmente, seria de esperado que eles crescessem mais rápido. Não é? Por outro lado, também é verdade que estes países de leste tinham maior capital humano. E nós sabemos que mais qualificações tipicamente estão associadas a maiores níveis de produtividade e maiores níveis de criação de riqueza. Por isso, se calhar, isto não tem nada a ver com impostos. Tem a ver com o facto destes países serem mais pobres, na altura que começa o período de análise, e
com o facto de eles terem mais capital humano. Ora, se é verdade que as diferenças na carga fiscal explicam 75% ou 74% de toda a variação linear nas taxas de crescimento médias neste período, é verdade que, corrigindo para as diferenças das condições iniciais, ou seja, países mais pobres, era esperado que crescessem mais. E corrigindo para as diferenças nos níveis de capital humano, países com mais capital humano, independentemente do sistema fiscal, era esperado que crescessem mais, ainda assim, as diferenças na carga fiscal representam nada mais, nada menos que 40% ou 39% de toda a variação nas experiências de crescimento. Okay? A variável carga fiscal. A mim custa-me, depois de toda a evidência empírica, da evidência teórica, que de facto que isto ainda seja um assunto sujeito a debate, não é? Que a competitividade fiscal é um fator de crescimento. Em termos de estruturas fiscais, nos escalões mais elevados, são aqueles associados à maior criação de riqueza, quer em termos de tributação dos indivíduos singulares, quer tributação das empresas, existem 2 paradigmas fiscais na Europa. Os países a vermelho, que são países com rendimento abaixo da média comunitária, são países menos capitalizados, são países, por isso também, menos produtivos, são países com esforços fiscais muito mais baixos, por vezes com estados sociais mais frágeis. A honestidade intelectual do debate exige que isto seja mencionado, não sempre, mas por vezes, mas, como eu disse, com níveis de esforço fiscal mais baixos, com uma fortíssima capacidade de atração de investimento, de crescimento da produtividade e crescimento de riqueza. Depois temos um segundo paradigma de países. Países ricos, países muito capitalizados, por isso muito produtivos, que conseguem sustentar cargas fiscais elevadas e manter estados sociais fortes. São os países a azul. E depois temos Portugal, que é pobre, com impostos de rico. Okay? Que é ali no canto superior direito. Não é? Ao mesmo tempo, se nós pensamos, e agora para citar aqui colegas do Ricardo, se nós pensarmos num trabalho do António Afonso, do João Tovar Jales e da Ana Venâncio, são 3 professores do ISEG em Lisboa, eles olharam para o que é que se faz com estes impostos que são recebidos em termos de serviços públicos. E aquilo que tem no eixo do X, normalizado para 1 igual à média, é o peso da despesa pública no PIB. O que tem no Y é uma medida, é um índice de qualidade desses serviços públicos. E, mais uma vez, temos 2 paradigmas. Existe aqui uma fronteira de possibilidade de produção e existe aqui um trade-off. Nós podemos ter Estados mais pobres, como o México, Estados que gastam menos, okay, têm um peso menor da despesa pública e que oferecem serviços públicos piores. Podemos ter Estados que têm um peso da despesa pública grande no PIB e que fornecem serviços de mais elevada qualidade, Islândia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Áustria, França. E depois temos um terceiro paradigma, que são países que têm cargas, pesos da despesa pública elevada no PIB, mas que a qualidade dos serviços públicos, quer dizer, é comparável à do México. Okay? E isto são dados deste paper, destes 3 professores do ISEG, no período pré-troika e no período pós-troika. Há ali alguma melhoria, mas é óbvio que há muito caminho a fazer. Aliás, como alguma das apresentações, nomeadamente a professora Eva, mostrou que há muito caminho a fazer no aumento da eficiência desses serviços. E eu gostava de lançar aqui uma pergunta muito rápida à audiência. Nas sociedades modernas, qual é o principal elevador social? Isto não é de retórica, se alguém quiser intervir, não temos muito tempo, mas... Qual é o principal elevador social? Alguém? Educação, que passará na maior parte das vossas cabeças, não é? E, de facto, se nós olharmos para a despesa pública em educação, para uma série de países da OCDE, aquilo que vemos é precisamente isso. Países onde há mais peso da despesa pública em educação são países que têm maior mobilidade intergeracional, em que o destino que eu vou ter na minha vida está menos determinado por aquilo que foi o destino dos meus pais. Exceto se vivermos em Portugal, que tem o pior índice deste estudo OCDE 2019 de mobilidade intergeracional, apesar de estar acima da média, com estes dados, do que estava em educação. Milton Friedman costumava dizer que as pessoas votam com os pés. E a qualidade dos serviços também se vê aqui. Portugal é o país com maior percentagem de alunos no privado nas creches. Portugal é o quinto país da União Europeia com maior percentagem de alunos no ensino privado secundário. Okay? E vocês querem adivinhar qual é o segundo país
da União Europeia com maiores problemas de tesouraria causados por pagamentos em atraso? Alguém quer adivinhar? Não é Portugal, é a Grécia, porque Portugal é mesmo o último. Okay? Portugal é o país, neste índice da Introjustiça, com pior performance, com mais impacto negativo nas tesourarias das empresas, precisamente por causa de atraso no pagamento. E que é o principal prevaricador? O Estado. Okay? Que paga tarde e há más horas. E isto é um tema recorrente, não é só nos pagamentos. Eu ontem, ainda agora estavam aqui a comentar, que tinham visto ontem uma intervenção pública que eu tive. Estamos agora a discutir o programa do Governo e uma das coisas que está em causa é a discussão da legislação laboral. E uma das perguntas que me foi feita era fazer uma apreciação das propostas que havia para, uma delas, flexibilização laboral. Tornar as relações entre empresas e trabalhadores mais flexíveis para aumentar a eficiência, que é um velho argumento económico. E nós em Portugal estamos atrás disso, muito atrás disso, por uma razão simples. Portugal é o terceiro país da OCDE com o maior índice de rigidez laboral. Isto tem um custo de eficiência. Isto tem um custo de eficiência, porque as empresas não conseguem ajustar a sua força de trabalho às necessidades dinâmicas e cada vez mais rápidas do mundo empresarial e, como tal, aquilo que vai acontecer é que há um custo de ineficiência, são menos produtivos, vão pagar menos salários, etc. Não obstante, e eu digo isto a sério, que o Miguel se calhar está-se a rir por dentro, mas eu digo isto a sério, quem manda no país, ou quem devia, é a política, não é a economia. A economia é uma ferramenta de serviço às pessoas. E a estabilidade no emprego é um bem político. Não há problema nenhum que a sociedade, coletivamente, através do seu sistema democrático, resolva pagar o custo da ineficiência para dar esse bem político às pessoas, que é a estabilidade no emprego. Não tenho problema nenhum com isso. Uma coisa é a análise política, outra coisa é a análise técnica. Só que há um problema. É que Portugal também é o terceiro país da União Europeia com a maior porcentagem de contratos a termo. Ou seja, nós temos relação laboral que causa todas estas ineficiências, mas depois nem sequer protege o bem público que visava proteger, que é a estabilidade do emprego. De todo. E quem é o maior prevaricador outra vez? O Estado. Nós estamos numa universidade pública. A maior parte das universidades públicas, hospitais, entidades, as pessoas da limpeza não são funcionários das universidades. O que é que elas são? Trabalhadoras temporárias. Mas as necessidades não são permanentes. A universidade só precisa ser limpada quando calha. E o que é que lhes acontece ao fim de 6 meses? Têm que sair e ir para o outro lado. Porquê? Porque depois ficam efetivas. Ou seja, o Estado cria esta legislação e depois não a respeita. Por isso é que eu acho que nós estamos muito atrás da discussão se queremos um trabalho mais flexível ou menos flexível. Querem outra? Como é que caiu o governo anterior? Quer dizer, não é este agora. O governo socialista, como é que ele caiu? Por causa de um escândalo associado aos projetos de interesse nacional. O que é que são projetos de interesse nacional? Para leigos. É o Estado a dizer o nosso ambiente económico não é bom para atrair investimento que nós queremos. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos negociar diretamente com as empresas que queremos trazer para cá e dar-lhes borlas e isentá-los de cumprir a lei. Depois, claro, ficam espantados de encontrar maços de notas no Gabinete de Ministros, não é? Mas pronto. Ou seja, nós não saímos disto. Nós criamos legislação e ambientes económicos que o próprio Estado não cumpre. Por isso, antes de falarmos de flexibilização laboral ou não, decidam-se. O Estado tem que decidir que tipo de Estado é que quer ser. Não é à toa, quando nós olhamos para os índices de competitividade internacional, Portugal sistematicamente classifica-se muito mal. E um deles é precisamente a política fiscal. Eu confesso, fiquei de veras impressionado com a apresentação da professora Eva, porque aquilo que a professora Eva mostrou sobre o IRS, eu sabia sobre o IRC, mas não fazia ideia nenhuma sobre o IRS. Fiquei chocado, para dizer o mínimo. Okay? E nós podemos ter tentados a dizer, se calhar é falta de recursos, falta de dinheiro para resolver as listas de espera, falta de dinheiro para resolver todos estes problemas. Vamos ver o que é que, e agora publicidade descarada ao meu programa na televisão, às terças-feiras, antes de eu entrar, a pessoa que estava, entre aspas, no meu lugar é o Ricardo Rocha, que agora está na AICEP, e eles, na altura, em 2022, entrevistaram o nosso Ministro das Finanças, Fernando Medina. E o Ricardo Paes Mamed começa a discutir com o Ministro Fernando Medina, Ministro das Finanças de então, sobre o porquê de não gastar mais para eliminar as listas de espera. E eu gostava que vocês perdessem uns 20 segundos para ouvir a resposta.
Eu estou a dizer é muito simples. Nós temos muita gente à espera de consultas, muita gente à espera de cirurgias. E isto eram coisas que se resolviam com o ano. Peço imensa desculpa, não é... Cirurgias custam dinheiro. Peço desculpa, não é por orçamento. Peço desculpa eu também. Não é isso que os dados do Ministério das Finanças... Então, se não é por orçamento, é porquê? Mais apoios, 1 minuto para... É por gestão. Por gestão. E eu não vou cair no populismo, no facilitismo populista de falar de dermatologistas a ganhar 500 mil euros, porque isso é fraude, isso acontece em todo lado, no privado, no público. Mas quer dizer, parte de muito do meu trabalho é prestar assistência técnica a governos, na área, na Roménia, em Portugal, na Guiné, nas mais variadas áreas de políticas públicas. O nosso sistema de cadastro territorial está atrás da África subsaariana. Nós não estamos... Ou seja, o nosso Estado precisa de ser profundamente reformado. E atenção, quando eu digo reformado, não é pôr em causa o papel do Estado. Porque se vamos para essa discussão, nunca fazemos nada. É mantendo o papel do Estado, mantendo o contrato social de quais são os serviços e os bens que o Estado se compromete a fornecer aos seus cidadãos, qual é a melhor maneira de o fazer. E esta reforma é precisa, e esta reforma é essencial. Portugal, no contexto daquilo que é o relatório da primavera da Comissão Europeia de Crescimento para os próximos anos, não está mal classificado, está dentro da média da convergência. Temos ali uma relação entre PIB em percentagem da média comunitária e taxa de crescimento prevista para o período 24-26, mas Portugal está muito atrás de muitos outros países que têm tido trajetórias de crescimento brutais. Eu, há uns tempos atrás, meti-me aqui numa polémica, que eu sou um bocado malhadiço, às vezes, nas redes sociais, e quando foi a questão da comparação de Portugal com a Roménia. E como qualquer pessoa que se mete nas redes sociais, depois também apanha, não é? E pronto, e quando eu notei que a Roménia estava a ultrapassar Portugal, claro, a primeira reação foi mandar-me viver para a Roménia, não é? Pronto. Eu, por acaso, como sou bem mandado, nessa semana fui mesmo à Roménia. E não tenham dúvidas, a Roménia está muito atrás de Portugal ainda naquilo que é a qualidade de vida. Mas estarmos a discutir se a Roménia está um pontinho à frente ou um pontinho atrás, é como apontar para a Lua e discutir a ponta do dedo. Porque o que é relevante não é se Portugal está um ponto atrás ou à frente da Roménia. O que é relevante é que há 20 anos atrás ninguém tinha esta discussão. Vocês têm ideia de quantas vezes maior é que o PIB português era que o PIB da Albânia, per capita, há 25 anos atrás? Era 14 vezes maior. Sabem quanto é que é hoje? 3. Daqui a 20 anos nós não estamos a ter discussão com a Roménia, estamos a ter discussão com a Albânia. Para terem uma ideia da diferença que isto faz, Portugal, a este ritmo, espera-se que convirja com a média da União e da Zona Euro em 2051. Ok? A julgar pela idade média da audiência, não deve haver muita gente satisfeita a esperar até 2051. A Polónia, que está atrás de nós, espera-se que convirja em 2037 com a União Europeia e 2039. Estas duas criancinhas, é a Júlia e o Benjamin, são os meus 2 filhos, fui pai há pouco tempo, há 2 meses, e a Júlia tem 7 anos. Quer dizer, a Júlia terá 30 e tal anos quando se espera que Portugal atinja a convergência com a União Europeia. O Benjamin esse tem mais sorte, já será mais novo, pode ser que ainda goze mais tempo. Mas o que eu gostava era que eles não tivessem que emigrar. E o problema é que Portugal, a imigração não é uma escolha. Eu acho muito bem emigrarem. Eu fui imigrante durante 12 ou 13 anos e foi um período muito bom, mas eu gostava que emigrar fosse uma escolha, não fosse uma obrigação. E Portugal tem a 8ª maior taxa de imigração de todo o mundo. Países com maior taxa de imigração que Portugal, estamos a falar de Estados falhados como a Somália, como o Iémen, países que passaram por guerra civil como a Bósnia e como a Arménia. Okay? É 25% da população que vive fora. Só na década anterior foram 740 mil residentes que emigraram. Estamos a falar de cerca de 194 mil licenciados e, para terem uma ideia, a preços da década passada, cada licenciado custa quase 100 mil euros a formar só em educação. E é isto que nós estamos a fazer, a investir nos nossos portugueses, já que isto é um congresso sobre fiscalidade, para gerar receita fiscal nos outros países. Okay? Acumulados são cerca de 18 mil milhões de euros que nós investimos em educação para as pessoas irem para outros países, a maior parte das vezes obrigadas, porque elas gostavam de cá ficar. Portugal não é assim tão mau, não é? Nesse aspecto, em termos de uma série de variáveis. E 18 mil milhões de euros é muito milhão. Eu não sei quanto é que são 18 mil milhões de euros, porque eu nunca tive sequer 1.000 milhões no bolso. Não é? Eu comprei um carro em segunda mão há uns meses por 21 mil euros. Eu não sinto 1.000 milhões de euros. Não sinto. São números muito afastados do que é a minha realidade do dia-a-dia. E o grande problema na comunicação é quando começamos a falar de 1.000 milhões de euros, as pessoas estão todas desensibilizadas.
O que é que podem comprar com 18 mil milhões que não podem comprar com 15 mil milhões? Conseguem-se lembrar de alguma coisa? As pessoas estão dessensibilizadas, mas eu digo-vos, 18 mil milhões é mais do que todo o país gasta em saúde. Dava para pagar quase 3 aeroportos de Alcochete que temos para construir desde 1959. Que foi a primeira discussão que houve no Parlamento acerca do novo aeroporto de Lisboa. Ok? E então foi lançado 2 desafios que podiam ser transformacionais para a economia portuguesa. Um era, e se nós conseguíssemos evitar que os imigrantes, que os licenciados imigrassem, ou se quiserem, conseguíamos fazer um fluxo inverso para Portugal para que o número líquido de licenciados não mudasse via imigração, mas com uma premissa, que eles pudessem ir trabalhar para as grandes empresas, que são tipicamente as empresas que criam maior valor acrescentado por trabalhador. E correspondente também que pagam melhores salários. Qual era o impacto disso na economia? Estamos a falar de cerca de perto de meio ponto percentual de crescimento no PIB todos os anos. Estamos a falar de convergir não em 2051 com a União Europeia, mas em 2043. Só evitando que os licenciados saíssem do país e, ficando, arranjassem emprego em grandes empresas. Mas eu sou mais ambicioso. E se nós conseguíssemos ter a distribuição de empresas por tamanho igual à média da OCDE? E aqui é que entra a minha última nota sobre fiscalidade. Nós, o nosso IRC, acompanho a professora Eva na questão da instabilidade, eu não sei se tem ideia quantas alterações ao Código de IRC, que é o nosso imposto sobre empresas, existiram desde 1989, que foi quando o imposto foi criado. E não estamos a falar de alterações pontuais de vírgulas ou de tabelas e de taxas. Foram 1.350 alterações ao Código de IRC desde 1989. A instabilidade legislativa torna o ambiente económico impossível. As pessoas falam da Irlanda, em que usa a taxação sobre empresas como um fator de competitividade fiscal e falam sempre dos 12%, que é verdade, tem um impacto, é óbvio, mas a Irlanda, na década de 90, fez outra coisa tão mais importante. Foi um acordo entre os partidos da governação que durante 20 anos não tocavam nas taxas, nem nas estruturas fiscais. E esse colapso da incerteza foi parcialmente responsável pelo enorme investimento que aconteceu depois disso. Em Portugal nós temos uma coisa ainda mais extraordinária que a estabilidade legislativa também, que é a progressividade no IRC, que é uma coisa extraordinária. Porquê? Se eu tiver um cabeleireiro, investi 10 mil euros para abrir um cabeleireiro, tenho 2 mil euros de lucro, eu tenho uma rentabilidade de 20%. Mas vou pagar o mínimo de IRC. Se eu quiser abrir um banco, falam-se dos milhões da banca, não é? Em 2022, que é o número que eu tenho de cor, o Milênio BCP teve um lucro de, que é um banco português, teve um lucro de 280 milhões de euros. É muito. Para uma boa parte do espectro político português, sim, porque foram discursos intermináveis nos jornais sobre os milhões da banca. Mas quanto é que eu tenho que pagar para ir buscar aqueles 280 milhões? É fácil, vamos à Bolsa ver qual é a capitalização em Bolsa do Milênio BCP. São 6 mil milhões, ou seja, dá uma rentabilidade para aí de 4%. Eu, por 4%, para investir no BCP, prefiro comprar certificados da Forro. Mas pagam a maior taxa de IRC e ainda pagam contribuição setorial. Por isso, eu não sou advogado do BCP, apesar de lá ter conta, por acaso. Mas a questão aqui é diferente, que é, nós temos um sistema fiscal que aumenta a taxa de IRC consoante o número de euros do lucro. Não é da rentabilidade, é do número de euros. Só que há negócios que é preciso escala. Ninguém abre um banco com 10 mil euros. E então o que é que nós temos? Uma economia com capital fragmentado, pequenos negócios, sem ambição de escala, sem crescimento de produtividade e de baixos salários. Okay? E por isso é que, quando o Plano Draghi foi apresentado na União Europeia, criticou a Europa por ter demasiado emprego em microempresas, mas querem saber a melhor? Portugal tem 50% mais, 47% para ser preciso, 47% mais de emprego em microempresas do que a média da União Europeia que Draghi criticou. Okay? Por isso, o exercício que eu faço aqui é o que é que aconteceria à economia portuguesa se nós tivéssemos apenas a distribuição de pessoas por tamanho de empresa da União Europeia e eliminássemos as barreiras ao crescimento de escala, como é a questão da derrama estadual e a sua progressividade, a legislação laboral, que penaliza muito mais, que torna a contratação e despedimento e gestão dos recursos humanos muito mais complicados em empresas maiores do que em empresas mais pequenas. Quer dizer, nós não podemos penalizar o ganho de escala e depois ficarmos surpreendidos de não termos escala. Não é? Se nós fizéssemos esta transformação, que é passar estes 47% para as grandes empresas, mantendo o valor acrescentado bruto. O valor acrescentado bruto de uma microempresa são 23 mil euros. Okay? Numa amostra de empresas da Associação Business Roundtable, de 42 empresas grandes em Portugal, a média salarial o valor acrescentado bruto são 84 mil euros por trabalhador.
É quase 4 vezes maior. É que isto importa. A dados de 2010, 50% dos jovens que emigraram para ir ganhar 2.000 euros. 26% emigraram, isto a preços da década passada, emigraram para ir ganhar 3.000 euros. Se nós estamos a falar de 4 vezes o valor acrescentado bruto, imaginem quanto estes imigrantes não seriam imigrantes e estariam cá em Portugal a criar riqueza e a gerar receita fiscal para pagar os bens públicos, apoiar os programas sociais e ajudar quem precisa. O impacto de atingir isso, de conseguir, de facto, criar um ambiente económico que ajuda as empresas a ganhar escala, que recompensa a ambição das empresas em crescer e criando um emprego para que estes licenciados, para que a distribuição de emprego por tamanho da empresa em Portugal seja esta que eu acabei de escrever, que é igual à média da União Europeia, não é nada extraordinário, nós tínhamos um PIB quase igual ao da França e da Itália. Okay? E não convergiríamos em 2051. Atingimos a convergência com a União Europeia em 2029. Ainda a minha filha estava na primária. Okay? Portugal saltaria precisamente daquele nível de rendimento, onde está, para perto da França e da Itália. Ok? Espero que tenha ido ao encontro. Muito obrigado e passamos à próxima. Obrigado, Pedro. Convidar o Miguel, então. Por favor, Miguel. Parabéns. Excelente. Ora, muito bom dia a todos. Vou então fazer uma intervenção mais curta, que julgo que até é complementar em relação ao debate, porque foram ditas muitas coisas, cobriu-se mais ou menos quase a totalidade do espectro das questões relevantes em matéria tributária, e então a mim deixa-me confortável, porque não vale a pena estar a repetir aquilo que foi dito e muito bem dito, mas apenas introduzir aqui um elemento novo, disruptivo, que tem feito o seu caminho, que já, no fundo, compromete um conjunto de governos que já, no fundo, deram, enfim, a sua anuência à necessidade de implementar esta proposta concreta, que já está neste momento em votação em diversos governos e, desta forma, contribuir assim para o debate. Tributação dos milionários, uma proposta para um sistema global mais justo. Portanto, eu estou-me a referir... Ora, ainda não me adaptei aqui bem. Ora, em princípio deveria... Se eu carregar aqui... Ah, é no comando. Ok. Queria levar o comando só para ti. Pronto. Portanto, o ponto de partida, enfim, é subejamente conhecido. A verdade é que nós temos assistido paulatinamente, não é, a uma concentração que eu diria quase chocante da riqueza produzida nas mãos de cada vez menos indivíduos. E, ao mesmo tempo, em função daquilo que foi dito, nós assistimos a um clima de competitividade fiscal que provoca uma pressão enorme na capacidade dos países em colher receita fiscal. É o race to the bottom, atrair empresas. Eu vi aqui o gráfico do Pedro, pois está lá a Holanda, né, no topo do topo, decretou taxa zero, as empresas vão todas para lá. Pronto, e depois eu pergunto como é que nós, se as nossas empresas do PC20 vão todas para lá, como é que é concebível imaginar um cenário? Bom, vamos imaginar que tínhamos aqui grandes empresas. Então, mas as nossas foram para lá. As empresas do PC20, que é o nosso índice bolsista, estão todas não, estou a exagerar, 80% estão sediadas na Holanda. Por isso é que a Holanda tem um PIB maravilhoso. E por isso é que a Irlanda tem um PIB altíssimo. Por isso é que o maior PIB per capita é do Luxemburgo. Depois medimos a produtividade. Os trabalhadores do Luxemburgo são muito mais produtivos, são muito mais inteligentes do que os portugueses. Então, pois, aquilo é uma praça financeira. Todos os bancos têm lá sede. Claro, portanto, isto do PIB tem que ser, naturalmente, relativizado. E, portanto, é neste quadro que emerge aqui alguma angústia, alguma inquietação, algum sobressalto social
que vê a grande polarização da riqueza, a grande pressão sobre a capacidade dos Estados em responder aos grandes desafios, nomeadamente a questão das alterações climáticas, a redistribuição da riqueza, os serviços públicos. Bom, e então é neste enquadramento que surge esta proposta do Gabriel Zucman, que parte desta premissa. Nós tivemos um gráfico muito parecido em que verificamos que há, no fundo, um quadro de regressividade fiscal. Eu gostei muito daquele gráfico evolutivo que foi mostrado aqui e que mostra como é que, depois da Segunda Guerra Mundial, onde efetivamente havia rendimentos, as taxas marginais mais elevadas eram da ordem dos 90%, vejam como é que a curva se inverteu por completo. Ou seja, aquela proporção dos mais ricos paga menos impostos em relação à parte média, vá lá. E então esta, no fundo, também são dados que podem ser retirados do Observatório de Impostos da União Europeia, podem ser também do World Inequality Database, também do Piketty, onde nós verificamos que se nós verificamos do ponto de vista dos indivíduos em sede de IRS, aquilo que eles pagam comparado com o seu património, nós temos taxas efetivas desta ordem. Nos Estados Unidos, na Noruega, etc, etc. A Holanda, lá está, com taxas da ordem dos 0,5% ou menos. Isto é a concentração da riqueza. Nós vimos que, de facto, os indivíduos mais ricos cada vez concentram uma proporção maior da riqueza mundial, também não é nada de novo, e, portanto, perante isto, muito rapidamente e de forma singela, o que fazer? Bom, e então a proposta é justamente introduzir um elemento que reponha alguma justiça fiscal e que introduza também meios aos governos para poder cumprir com as suas funções. A proposta tem esta configuração de implementar uma taxa de 2% sobre a riqueza dos bilionários, aplica-se, enfim, há vários cenários, mas aquele que está em cima da mesa aplica-se a indivíduos com uma fortuna avaliada superior a $1.000 milhões, baseada na riqueza líquida, e a recolha depois é proporcional por países com base na residência fiscal dos indivíduos. Portanto, isto quer dizer, ou seja, não vem nos slides, mas há indivíduos que pagam mais, obviamente, não é? E, portanto, no fundo, essa taxa não é aplicar de forma cega 2%, vamos admitir que há um indivíduo que faz a contabilização e chega-se a uma taxa de 1,5%. Bom, então, apenas paga 0,5% para perfazer os dois. Isto para dizer que há, de facto, nesses muitos multimilionários que existem no planeta, uns que pagam impostos, naturalmente. Não se trata de os colocar todos no mesmo saco. Bom, e então, há aqui aspectos de justiça, aspectos que têm a ver com o próprio regime democrático e que partem, enfim, desta ideia que, de facto, os bilionários aproveitam-se da concorrência fiscal e da engenharia tributária para, no fundo, furtar-se ao pagamento de impostos. Pagam menos em percentagem do que trabalhadores comuns. E, uma citação do Gabriel Zucman, quando a fortuna compra a imunidade fiscal, a democracia enfraquece. Okay? Portanto, isto, o fundo desta declaração tem a ver com a revolta dos coletes amarelos em França, todos existiram, há uns anos atrás, em que o governo, na altura, ou o presidente Macron, pretendeu, no fundo, criar uma taxa sobre o combustível e que, de facto, provocou uma enorme revolta porque estava a colocar no mesmo pé de igualdade o indivíduo que vive num território de baixa densidade e que precisa do carro, não tem alternativas, e nós temos em Portugal, em qualquer país, extensas zonas do território onde não é viável sequer pensar-se em transportes públicos e, portanto, o transporte individual nunca vai acabar, como é evidente, porque em determinadas zonas, e, portanto, mas não, portanto, a ideia era aplicar uma taxa cega, não é, que contemplasse tanto o trabalhador que precisa do seu carro para se deslocar ao seu posto de trabalho porque não tem alternativa, como outros que viajam em jatos privados e que têm, de facto, uma pegada completamente diferente do cidadão comum. E, portanto, foi a revolta que todos assistimos e que depois acabou por comprometer a própria medida. E, portanto, nós estamos a falar, na sua formulação, de um modelo simples,
robusto, transparente. Eu convido-vos a ler a literatura, portanto é perfeitamente possível escrutinar, não é isento de críticas, como é evidente, como tudo, não é? Usa os registros de riqueza já existentes. Existem modelos que podem ser adaptados do FMI e da OCDE e não existe um tratado internacional. Isto é perfeitamente possível, à semelhança daquilo que existe com outros acordos, nomeadamente no âmbito do BEPS, concretizar esta reforma. Acresce que no G20 isto está escrito, países como o Brasil, a França, a Alemanha, Espanha, Bélgica, África do Sul, concordaram com este princípio de trabalhar no sentido de criar uma taxa que possa atingir esta franja dos indivíduos mais ricos. Mais de 130 economistas subscrevem esta carta, entre os quais, enfim, fala-se aqui do Stiglitz, Prémio Nobel, Piketty, outros. Colhe, obviamente, um forte apoio popular, tendo em conta, enfim, a justiça, não é? Por um lado, a justiça do ponto de vista fiscal, mas também a necessidade de arrecadar receitas para fazer face aos desafios que estão hoje colocados. E está alinhada também com outra proposta que foi também aprovada, que está neste momento na fase de finalização dos detalhes técnicos e que tem a ver com o Pilar 2 da OCDE, com a criação da taxa mínima global sobre o IRC das empresas multinacionais. Há um exercício que foi realizado pela equipa do Gabriel Zuckerman e que estima, enfim, uma arrecadação da ordem dos 250 mil milhões de dólares por ano, que poderia, naturalmente, financiar saúde, educação, clima. Aqui em Portugal, nas contas também do Gabriel, estaríamos a falar em receitas potenciais de centenas de milhões de euros. Aqui, portanto, são vários cenários, poderia ser 1%, 2%, 3%, a coluna central é a proposta que está em cima da mesa, com a linha de cima, atingir apenas os indivíduos com um património líquido superior a 1.000 milhões de dólares, mas há a possibilidade, e as contas estão feitas, de alargar também essa taxa àqueles indivíduos cuja fortuna líquida está entre os 100 milhões e os 1.000 milhões, e que, no fundo, aumentaria ainda mais a receita. Isto, portanto, é feito, enfim, com base nessas três propostas, permitiria corrigir um bocadinho aquela curva que, no fundo, mostrava um decrescimento da taxa efetiva de imposto nos escalões mais ricos, portanto, corrigiria, não é? E essa correção seria tanto maior quanto maior seria a taxa, 2%, portanto, já seria uma correção, 1% seria insuficiente, 3%, pronto, é o que está no gráfico. É desafiante, obviamente, não é isento de críticas, há elementos técnicos que carecem ainda de apuramento. Há a questão da fuga dos capitais, em que se avalia como, enfim, um risco, enfim, relativamente mínimo. Complexidade da avaliação, há soluções já existentes, eu estou-me a referir, portanto, é evidente que isto teria que ser articulado com medidas que já estão implementadas e que, se calhar, há 20 anos seriam absolutamente impensáveis. Hoje, as multinacionais que faturam acima dos 750 milhões de dólares devem entregar na sua sede de residência fiscal um relatório com desagregação dos seus resultados, dos lucros, dos trabalhadores, do ativo fixo por país. Isto é uma realidade, portanto, é uma fonte de informação à qual teria que ser associada o registro das entidades interessadas, que é também um elemento que está também construído, acordado no âmbito da OCDE. Existe a partilha automática de informações, ou seja, existem um conjunto de, digamos, de conquistas que eram impensáveis, mas que paulatinamente foram sendo implementadas e estão aí, naturalmente, a provar que é possível implementar esta medida com acertos, mas demonstra aqui um elemento que me parece aqui fundamental, que é a vontade política, não é? Se houve vontade política em dar esses passos, pois, havendo vontade política, será também possível implementar esta taxa. Aqui é um elemento também interessante, que é a percentagem dos multimilionários que reside fora
têm uma residência fiscal fora do país da sua nacionalidade, em que são relativamente muito poucos. Portanto, estamos a falar 8, não chega a 10%. Isto quer dizer que 90% dos multimilionários têm a sua residência fiscal nos países de onde são oriundos, onde têm a sua nacionalidade. Isto é um elemento também que é importante ter em conta, para não alimentar esta ideia que há aqui pessoas que se movem, não é, de forma livre e que iria, digamos assim, dificultar a implementação dessas medidas. E nós entendemos que é agora o momento. Portanto, existe claramente uma crise de legitimidade, do ponto de vista dos governos, uma percepção da injustiça fiscal por parte da generalidade das pessoas. Há uma experiência recente da OCDE no âmbito do BEPS que mostra que é possível e nós entendemos que estão criadas as condições, da mesma forma como o G20 foi determinante para lançar o BEPS em 2015, pode também ter aqui e deve ter uma palavra-chave a dizer sobre esta medida e nada impede que hajam países que avançam de forma faseada. Não é necessário que todos os países avancem em bloco, muito embora isto naturalmente possa servir de, eu diria, desculpa, não é? Que é, muitas vezes, nestas questões da fiscalidade internacional, existe muita tendência dos países, nós não avançamos na lista de paraísos fiscais porque queremos que toda a União Europeia avance num bloco, sabendo de antemão que isto nunca vai acontecer, porque dentro da União Europeia que estão os maiores paraísos fiscais do planeta e, portanto, é também uma forma também de, digamos assim, protelar qualquer solução. E pronto, tinha aqui um pequeno link para fazer aqui uma pequena sondagem, mas não vale a pena no Vivox, ficava-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Miguel. Excelente apresentação. Bom, agora vamos ouvir o Rony Peterson. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a PIT, a FEBRAFIT, aos demais organizadores desse evento pelo convite. Dizer que é uma honra, primeira vez aqui com vocês, e espero que seja a primeira de muitas, né? Eu tinha uma apresentação que eu até abandonei para a gente ficar no tempo exato e poder fazer mais livremente, inclusive uma conexão com muitas falas que me antecederam. Eu quero, dentro desse tema da renda, fazer uma abordagem de um tema que já foi transversalmente abordado aqui diversas vezes, que é a tecnologia. A tecnologia está aí, juntamente com as diversas inovações que dela decorrem, e ela gera muitas transformações. E a administração tributária, os governos como um todo, isso já foi bastante comentado aqui, não podem se furtar a se adaptar a essas inovações. É absolutamente inegável, irrecorrível, inafastável a adaptação dos sistemas tributários, dos governos, das práticas tributárias, às inovações econômicas e tecnológicas. Para citar um exemplo de algo que nós temos vivido neste momento no Brasil, a gente percebe que até o que sempre foi vendido, hoje é locado. A gente tem experiências que tratores no Brasil costumam ser locados. É um contrato, um leasing, um arrendamento. E, recentemente, pelo menos na cidade onde eu moro, cresceu um novo mercado, eu diria impressionante o nível da inovação. O fornecimento de hortícolas passou a ser por demanda, um contrato, um valor mensal para ter ali uma seleção entregue semanalmente na sua casa, e daí por diante, sem falar na financeirização e sem falar na desmaterialização das atividades decorrentes, muitas das novas tecnologias. Por exemplo, você compara a renda de youtubers com a renda de trabalhadores formais.
Então, isso é inevitável, queiramos ou não. Estamos na era do Big Data, e isso será potencializado em pouquíssimo tempo com a adoção, quando possível, da computação quântica. Então, vocês imaginam, se hoje nós já conseguimos tudo isso com a nossa computação eletrônica, em pouco tempo, com a chegada efetiva da computação quântica, os níveis de processamento real-time irão para projeções inimagináveis. O que nós vivemos já foi inimaginável para algumas gerações passadas, né? Processamento em tempo real de todas as informações, dezenas e dezenas de dados conectados ao mesmo tempo. Então, isso é inevitável. E a tecnologia sempre muda processos, sempre muda práticas e, ao longo do tempo, muda conceitos, muda percepções. Nas administrações tributárias, para citar um exemplo, onde é que o tempo fica marcado aqui, hein? Só para... Vamos em frente, quando tiver... Não, eu não estou vendo aqui. Mas, pronto, agora chegou. Pronto, para a gente acompanhar. Nas administrações tributárias, nós temos vivido uma transformação que é constante, né? Ela é só mais do mesmo. Desde processos que eram julgados presencialmente, hoje são julgados virtualmente, documentos que eram entregues em papel e hoje só são entregues virtualmente. Nós temos o abandono de diversas práticas, por exemplo, o acompanhamento das movimentações de carga. No Brasil, a gente está cada vez mais abandonando e acompanhando via leitura OCR de placas da movimentação dos caminhões e daí por diante. Isto é um fenômeno em toda a economia e é um fenômeno na prática tributária inafastável. Cabe a nós adotarmos, cabe a nós nos adaptarmos e usarmos, este é o tema dessa palestra, que nós vamos chegar em breve, usar a tecnologia como ferramenta para gerar justiça fiscal. Até não terei tempo de aprofundar nas discussões do que é essa justiça fiscal na renda, porque temos debates, discussões muito profundas sobre qual seria essa justiça fiscal, mas, a partir de algumas falas até que já me antecederam, eu concluirei no final. A gente já chega lá. Então, um exemplo de momento sobre como a tecnologia molda conceitos e molda visão de mundo, nós temos, por exemplo, o relatório da OCDE, Administração Tributária 3.0, que diz, olha, uma boa administração tributária é aquela que não interfere no dia a dia das empresas. Entre aspas, os tributos simplesmente ocorrem nos sistemas naturais das empresas e a administração tributária consegue captar destes sistemas as informações de que precisa para acompanhar o sistema. E isso é uma diretriz que está sendo vivida no Brasil agora, no processo de reforma da tributação do consumo. Nós acabamos de aprovar uma emenda constitucional, uma lei complementar que revolucionou, não é uma reforma, é uma revolução tributária que nós estamos vivendo, e nós poderíamos citar a tecnologia em quase todos os aspectos da construção de um novo tributo. Como nós estamos construindo, o fizemos com base na tecnologia vigente. Então, para citar alguns exemplos, até que já foram comentados aqui, split payment, que é o recolhimento do tributo no sistema financeiro, a partir da informação que o fornecedor, o vendedor, vai incluir nos documentos fiscais, o próprio sistema vai segregar aquele valor e recolher as administrações tributárias. Cashback, ou devolução do tributo, que seria, não fossem todas as dificuldades políticas abordadas no painel anterior, foi a proposta técnica para mitigação da regressividade do IVA, seria uma cobrança por uma alíquota única e a devolução individualizada na conta das pessoas
do tributo. E acabou havendo muitas exceções, né, como é natural do processo, infelizmente, do processo político, e também existe essa devolução como previsão genérica, e nós esperamos, né, nossa expectativa é fazê-la funcionar para que a sociedade experimente, para que quando as pessoas recebam em sua conta, mas que dinheiro é esse aqui? Receita Federal, Comitê Gestor, de onde vem? Não, é devolução do tributo. Devolução do IBS e da CBS, e aí com cidadania fiscal, com educação, um dia, quem sabe, né, naquela reforma impossível do sistema anterior, convencer a sociedade de que, se nós acabarmos com os benefícios, esta devolução será potencializada e multiplicada por muitas vezes. Então, além de outros, nós temos na reforma um processo inteiramente virtual, um tribunal virtual que está sem nenhuma previsão de encontros presenciais, e daí por diante a tecnologia está dentro do tributo. Isso para mostrar que, quando nós fazemos uma norma já considerando o tributo, nós adotamos novas práticas, novas concepções. E aí, chegando no tema efetivo desta conversa, para linkar com a tributação da renda, o que é que me parece? Que a tecnologia será, e quando nós conseguirmos fazê-lo, talvez tenhamos antídoto para muitos dos problemas abordados aqui, de como fazer justiça da tributação, a tecnologia será talvez o nosso grande instrumento para conseguir justiça tributária, justiça na tributação da renda. E como seria isso? As administrações tributárias, a rigor, não somente, né, todo o governo, os seus diversos nichos, dispõem de informações sobre toda a vida econômica dos contribuintes. Alguém ousaria discordar disso? Nós dispomos de informações sobre os bens, sobre as transações econômicas, financeiras, as transações monetárias, sobre as rendas, os salários recebidos, as compras, as vendas, toda a informação econômica de todas as pessoas da nossa jurisdição estão, talvez não em um órgão, mas em vários órgãos governamentais. E a tecnologia nos permite, tranquilamente, agregar todas estas informações e criar o que alguns da inteligência artificial costumam chamar de persona, que é aquela centralização das informações acerca de uma pessoa. Portanto, nós podemos conhecer efetivamente, não é presunção, não é estimativa, não é uma tentativa, nós podemos conhecer efetivamente de cada cidadão, de cada pessoa, toda a vida econômica. Nós, juntando os dados, usando a tecnologia para fazer isso, e em tempo real conseguimos fazê-lo. E qual é a proposta, então? Qual que é que nós poderíamos? Poderíamos usar todas as bases de tributação de que dispomos para agregá-las nesta persona tributária. Todos nós sabemos que as bases de tributação tradicionais, consumo, renda e patrimônio. Agora, eu até trouxe aqui anotada uma citação de um jurista alemão aqui, muito conhecido no Brasil, e acredito que aqui também, Klaus Tiepick. Toda riqueza provém da renda, que é consumida ou poupada. Doutrina inicial dos cursos de economia, né? A renda consumida ou poupada. E ele diz, com o que concordo, todos os impostos que existem são diversas manifestações da tributação sobre a renda. Só existe uma fonte impositiva verdadeira, a renda disponível. E eu concordo com essa disposição. Por quê? Se nós fizermos uma análise, até como já foi discutido aqui incidentalmente, no primeiro painel, toda tributação tem por efeito diminuir a renda disponível da pessoa. O consumo, se eu faço uma compra por 100 euros
e pago mais 23 de tributo, esses 23 que eu pago são valores que eu não posso mais consumir em outros produtos, diminui a minha renda disponível. Se eu recebo uma renda já com retenção ou depois tenho que fazer um ajuste para pagar, diminui a minha renda disponível. O patrimônio, só há duas alternativas: tirar da minha renda para pagar o tributo sobre o patrimônio ou vender o patrimônio para pagar a renda. Como não se imagina a segunda hipótese, também a tributação sobre o patrimônio recai, em última instância, sobre a renda. Portanto, toda tributação tem por efeito diminuir a renda disponível do tributado, do cidadão, daquele que paga tributo. Portanto, nós poderíamos, e creio que um dia, tomara não seja impossível, um dia o sistema fazer a consolidação na pessoa, no cidadão, de todos os tributos pagos por ele em qualquer das bases. Lembrando que a tributação sobre as muitas bases nunca será eliminada e nem deve ser eliminada, Também pudera. Nós estamos vendo uma manifestação de riqueza e não tributá-la seria contribuir com a sonegação. Então, a manifestação de riqueza nas diversas bases sempre será tributada, tanto por evitar a sonegação, quanto por distribuição de recursos entre os entes. Nós sabemos que algumas bases são atribuídas a estados, outras bases tributárias a municípios, outras à União. Então, não se discute que devemos continuar. O como é que nós podemos rever, mas devemos sempre continuar tributando as várias bases de tributação. Agora, a justiça social nos diz que devemos consolidar todas essas tributações sobre as informações da mesma pessoa, a persona tributária, para identificar: esta pessoa tem, neste período, seja lá qual for, semestral, anual, tem pago tanto de tributo como um todo. Esta outra tem pago muito menos. E aí, para linkar com a última fala aqui, nós teríamos, por justiça, e eu nem vou debater aqui uniformidade ou progressividade, vai ficar para um próximo evento, Num próximo evento, a gente comenta sobre a justiça social da tributação na renda, se ela deveria ser uniforme ou progressiva, mas eu não estou tentando utopia. Eu só gostaria que, nesta persona que centraliza todos os dados, assim como foi dito pelo, professor Miguel, que me antecedeu, que houvesse um mínimo de tributação. E, melhor, talvez aí utópico, que este mínimo fosse equitativo, fosse bem distribuído, mas a partir desta consolidação saberemos exatamente cada cidadão quanto pagou e dele poderemos exigir um mínimo de tributação e, portanto, em resumo, a tributação sobre a renda, que é aquela que ao final efetivamente ocorre, seria, nesta consolidação, a tributação de ajuste, a tributação de correção, a tributação que levaria a efeito a justiça tributária. Porque, ao final de um período de verificação de toda a carga sobre toda a movimentação econômica, nós identificaríamos que esta ou aquela pessoa pagou mais, e aí teria direito de devolução, ou pagou menos do que aquele padrão. Eu repito, não vou discuti-lo aqui hoje, nós podemos fazer numa próxima, mas aquele que pagou menos do que aquele padrão mínimo socialmente, politicamente pré-definido, deveria, a partir desta consolidação, fazer um ajuste para recompor, pagar mais. E aquele que pagou muito mais, pagou excessivamente, e nós, infelizmente, conhecemos que geralmente ela recai sobre as classes de renda mais baixas, esses teriam a receber de volta do governo. Então, me parece, em resumo, que a tecnologia nos permitirá, em algum momento, fazer justiça tributária com a conotação que ela tiver naquele momento. Sabemos que
essa interpretação da justiça varia ao longo do tempo, ao longo da percepção social, política, mas a tecnologia já nos permite, na verdade, né? Se nós hoje já empreendêssemos esta batalha, já conseguiríamos consolidar toda a carga sofrida por um cidadão e compará-la a um padrão definido social e politicamente. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer muito aos professores, nossos painelistas, Pedro Brinca, Miguel Viegas, Rony Peterson. Infelizmente, pelo adiantado da hora e pela sequência do evento, a organização me informou que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas eu acho que os nossos painelistas vão ficar por aqui para poder, eventualmente, responder alguma pergunta de alguém que tem interesse em fazê-lo. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes e a toda a organização do evento. Muito obrigado. E sem contar, mediador, que é um ótimo momento de fazer networking, né? Dá uma pausa, pega um café, conversa com os nossos painelistas, não é mesmo? Muito obrigada. Sem dúvida, obrigado. Bom, agora é chegada a hora de debatermos os desafios aduaneiros.